Olá, está começando o Boletim de Notícias. Calma, você não está no lugar errado. Eu sou Felipe Mendonça e este é mais um episódio do Chutando a Escada, e o áudio que você está ouvindo agora é da TV Evangelizar de Curitiba de 2023. O evento, que celebra os mais de 200 anos de independência do país, reuniu centenas de pessoas que chegaram cedo para prestigiar os 4.000 integrantes que desfilaram pela avenida. Vamos agora ver como foi. Aqui, a âncora da TV Evangelizar fala o que aconteceu no evento, com a presença de alunos da rede pública, além das Forças Armadas, da Polícia Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, a Guarda Municipal, enfim, todos que desfilaram exibindo veículos blindados e aeronaves. O que a âncora da TV Evangelizar não te conta é que neste mesmo desfile, um veículo com o símbolo nazista, uma cruz chamada de Balkenkreuz, desfilou livremente pelas ruas de Curitiba. Como revelou depois o site Brasil de Fato, a situação do veículo com o símbolo nazista foi divulgada inicialmente por um site, uma espécie de blog local, e só começou a ser esclarecida quando o Ministério Público Federal acionou autoridades locais e o Exército. Os militares apresentaram equipamentos de última geração, veículos blindados, demonstrando a capacidade operacional das Forças Armadas brasileiras. O Museu do Holocausto de Curitiba foi uma das instituições que avisou o governo do Paraná sobre a participação do veículo com o símbolo nazista no desfile. Importante dizer que essa importante instituição ela é toda dedicada à memória das vítimas do Holocausto. Em clima de patriotismo e celebração, em comemoração ao 201º ano da independência do Brasil, o desfile foi marcado por uma demonstração de união e respeito às Forças Armadas. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Hoje você vai ouvir o episódio de número 379, que tem um gostinho mais do que especial. Ele marca o início da nossa parceria com o OED, que é o Observatório da Extrema-Direita. O OED é uma rede de pesquisadores que investiga a extrema-direita no Brasil e no mundo, trazendo análises críticas sobre estratégias, conexões, impactos políticos, enfim. A partir de agora, eles vão estar aqui conosco no Chutando a Escada, quase sempre no final do mês, com episódios próprios e com colaborações especiais, ampliando ainda mais as vozes e perspectivas que você já está acostumado aqui no Chutando a Escada. O Observatório da Extrema-Direita reúne pesquisadores importantíssimos que eu gosto muito, e essa parceria só é possível porque nós contamos aqui com uma rede de apoiadores que financia o nosso trabalho. Graças a esse apoio, conseguimos manter o podcast no ar de forma independente, sem abrir mão da qualidade e da profundidade que você já conhece, e essa parceria com o Observatório da Extrema-Direita é mais um exemplo disso. Se você gosta do que a gente faz aqui e quer que o Chutando a Escada continue crescendo, considere apoiar a gente. Para isso é muito simples, basta entrar em www.chutandoaescada.com.br/apoio, ou, se você preferir uma contribuição pontual, a nossa chave Pix, a nosso e-mail perguntas@chutandoaescada.com.br. A partir de R$5, se você puder, é claro, você já ajuda a manter esse projeto no ar. Você também pode sempre compartilhar esse episódio na sua rede social favorita. Hoje eu quero agradecer alguns apoiadores que têm caminhado conosco: a Irani Braga Ramos, o Gabriel Januário de Maré, o Cláudio Itome, a Graciela de Conte. Muito obrigado pelo apoio e confiança de vocês todos e todas. O Observatório da Extrema-Direita é composto pelo Davi Magalhães, pelo Odilon Caldeira e pelo Guilherme Casarões, que não pôde estar aqui com a gente hoje. E hoje a gente recebe o Carlos Reis, que é o diretor do Museu do Holocausto. E esta voz que você acabou de ouvir é da Isabela Calil, também coordenadora do Observatório da Extrema-Direita e âncora do episódio de hoje. Então fique até o final, porque nesse episódio você vai ouvir uma conversa com Carlos Reis, que é diretor do Museu do Holocausto. Ele conta um pouquinho pra gente essa história do desfile de 2023. Na segunda parte do episódio, o Davi Magalhães traz pra gente um boletim sobre a extrema-direita no mundo,
sobre tudo que aconteceu nas últimas semanas, saindo um pouco ali, sabe, daquele fervor ali, da conjuntura. Então, mostra pra gente o que a imprensa tradicional geralmente não mostra. Vale muito a pena ficar até o boletim na voz do Davi Magalhães. E para fechar, lá no finalzinho do episódio, nós temos uma dica cultural preparada especialmente para os ouvintes, com o Odilon Caldeira. Vale a pena ficar até o final, tenho certeza que você não vai se arrepender. Bom, então vamos lá, vamos pro papo. Então com vocês, Isabela Calil, Davi Magalhães, Odilon Caldeira, que conversam com Carlos Reis, diretor do Museu do Holocausto. A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Esse podcast é o podcast do Observatório da Extrema-Direita, em parceria com o podcast Chutando a Escada. E para a conversa de hoje, a gente vai estrear falando de um assunto mais do que importante, relacionado a símbolos do extremismo. E para isso, a gente vai apresentar aqui a nossa mesa. Temos aqui Davi Magalhães. Fala, Davi. Olá, pessoal. Carlos Reis. Olá, prazer estar com vocês. E Odilon Caldeira. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, para a nossa conversa, a gente vai tratar hoje de um episódio que aconteceu em 2023, numa manifestação, num evento, um desfile de 7 de setembro na cidade de Curitiba. Enfim, a Davi, o Odilon e o Carlos vão contar pra gente exatamente o que aconteceu e os desdobramentos disso. Então, basicamente, a gente vai tratar desse assunto importante sobre como, mesmo em situações públicas, situações formais, como eventos de datas comemorativas, a gente pode ter a exibição de símbolos extremistas mais ou menos conhecidos. E o que significa isso e como lidar com essas questões. Bom, acho que a gente pode começar para familiarizar a nossa audiência com essa temática. Talvez o Odilon possa contar um pouco o que aconteceu, Odilon, e como que foi os desdobramentos desse desfile. Então, em 7 de setembro de 2023, ocorreu um tradicional desfile cívico-militar na cidade de Curitiba, com a participação de setores das instituições brasileiras, com a participação do público presente e de diversas figuras, né? Em torno desse evento, ocorre a presença de um veículo paramentado, né? Um veículo paramentado com iconografias da Alemanha nazista. É um símbolo necessariamente pouco conhecido, a Balkenkreuz, e isso gerou um longo debate, né? Afinal de contas, em torno de um evento como 7 de setembro, ocorre a presença de um carro com referência explícita, não somente ao contexto da Segunda Guerra Mundial, mas especificamente com a utilização de simbologias do nazismo e do fascismo histórico. Então é a partir disso que entra em questão um longo debate que, em grande medida, acaba mobilizando o Museu do Holocausto, ações envolvendo outras instituições e outras questões que acho que a melhor pessoa para falar, inclusive, é o próprio Carlos. Bom, é basicamente isso, né? Todo o imbróglio a partir do desfile cívico-militar ali em 2023. Uns 10 dias depois do desfile, o museu teve acesso a uma matéria jornalística de um site de notícias locais, quase um blog. E eu não me lembro se foi outro jornalista de outra mídia que entrou em contato com o Museu do Holocausto e queria que o museu se posicionasse em relação a esse veículo paramentado. Nós preferimos tentar o contato com a Casa Militar, a gente enviou um ofício, até para confirmar se o fato era verdadeiro, né? Justamente isso, né? O que a gente tinha até então era foto de um veículo, não era qualquer veículo, né? Era um Volkswagen Uberwagen. A gente não sabia pela foto se ele era original, se ele era uma réplica, e que nele havia
a Balkenkreuz, né? Só para contextualizar, esse veículo ele foi projetado para uso das Forças Armadas da Alemanha nazista, tanto para o Exército Regular quanto para a SS. E em 1945, algumas unidades foram produzidas para os britânicos, né, para uma área perto da fábrica, obviamente já sem a Balkenkreuz. Nós não tivemos resposta da Casa Militar, não nos pronunciamos, a rotina, o dia a dia do museu nos atropelou de certa forma e a gente deixou o assunto na gaveta. No início de 2024, nós recebemos o contato da doutora Raíssa Jardim, que é procuradora da República, pedindo ajuda. O Ministério Público Federal tinha sido provocado. Então, nós fizemos uma pesquisa, né, com a participação aqui importante do professor Michel Erlich, que é historiador, coordenador do Departamento de História aqui do museu, que gerou um relatório, né, e o que nós apontamos nesse relatório, nesse ofício, é que tanto o veículo quanto a cruz, se tivessem sido representados de forma isolada, a gente não teria como 100% de garantia de uma interpretação de simbologia nazista ou alguma forma de apologia. Mas a cruz estampada no veículo, nesse veículo específico, não deixava dúvidas sobre o propósito e inevitavelmente remetia ao período nazista, né, que foi o único em que existiu esse modelo de carro com essa cruz usadas em conjunto. Depois disso, nós achamos que o contato tinha se encerrado, até que o Ministério Público Federal voltou a nos procurar, fizemos uma reunião e foi sugerido algum tipo de ação futura, né, para evitar que isso ocorra novamente. Do ponto de vista criminal, sobre o que aconteceu de fato, eu não sei como caminhou, não sei como foram as questões legais em relação ao dono do veículo, mas a ideia do contato do Ministério Público Federal foi pensar no futuro, algum tipo de formação, de capacitação que envolve os responsáveis pelo desfile cívico-militar, né, Exército, Polícia Militar, a Guarda Municipal. A doutora Raíssa, inclusive, interpelou essas instituições para tentar entender o processo de inscrição, de escolha dos veículos que participam do desfile, né, da parada, mas todas as respostas levavam para uma isenção de responsabilidade, digamos assim. E o fato de ser também um desfile cívico também, tudo isso mostrou uma falta de organização, qualquer um podia se inscrever, desfilar, enfim. E aí tínhamos na mão uma oportunidade, né, a partir de um pedido do Ministério Público Federal, uma oportunidade de se trabalhar esses temas com o Exército, com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal, fundamentalmente em razão dos desfiles militares, mas que isso se amplia para todo tipo de conhecimento que vai além do desfile em si. Aí entra o observatório na história. Carlos, como que você decidiu se aproximar do Observatório da Extrema-Direita? Como é que foi esse processo? Você consegue contar um pouco pra gente? Tá. O Museu do Holocausto de Curitiba, ela é uma instituição pioneira no Brasil, ela completa 14 anos agora de vida. E é importante a gente dar esse background, porque nesse período, né, o museu tem se constituído numa voz importante na sociedade, né? Um ator que participa das pautas, que dialoga e tudo mais. É muito comum nós sermos procurados não só por escolas, professores, pesquisadores, mas também por instituições do Estado, às vezes do campo judicial, às vezes da segurança pública, Tribunal de Justiça, Ministério Público, OAB, Polícia Federal, Polícia Civil, às vezes para receber grupos no museu, mas muitas vezes para ajudar a elucidar alguma questão histórica, fazer parte de alguma investigação e até, que acontece com frequência, servir de guarda de objetos apreendidos durante o curso de alguma investigação, algum processo, material neonazista, enfim. A maior parte é devolvido, depois é destruído, quase nada com valor histórico. Mas, enfim, por que nós procuramos o observatório? O motivo de ser o observatório é óbvio, né? O professor Dilon já era conhecido do museu, nós estivemos juntos em outros projetos, o símbolo do extremismo. Então, nós não tivemos dúvidas para fazer o convite. Mas tem algo que é maior ainda, que tem a ver com o museu em si, né? Primeiro é a prerrogativa, que, a meu ver, precisa estar presente nas instituições museais, que é um trabalho que pauta em 3 eixos, que é educação, memória e pesquisa.
né? O eixo pesquisa envolve uma via de mão dupla, que é entre o museu e a universidade, né? O museu dentro da universidade e a universidade dentro do museu. Desde 2018, o museu, inclusive, tem um departamento acadêmico para criar pontes nesses dois caminhos. Né? A gente fala o tempo inteiro em ratificar o museu como um espaço aberto, acolhedor para estudantes, para pesquisadores, para gerar iniciativas de pesquisa, e também colher demandas de professores, de pesquisadores, participar de congressos, colóquios, simpósios e tudo mais. Né? Isso é um ponto importante. Também tem um outro ponto que é relevante, que é o fato do museu a fazer um trabalho que não é construído de forma só intuitiva, né? Tudo que a gente faz dentro do museu é baseado nas discussões, nas teorias, nas reflexões que se dão dentro da academia, né? Toda iniciativa ah, do museu, ela precisa estar ancorada num suporte teórico, num suporte acadêmico, para dar sustentação ao conteúdo e às metodologias. Então, ah, dito tudo isso, né, com a noção de que nós trabalhamos com museologia social, a ideia de que museus têm responsabilidade social, que dialogam com a sociedade, que interagem com o seu entorno, era óbvio que o museu não tocaria esse projeto sozinho. A gente tem sempre parceiros, e nesse projeto específico, o Observatório era o plano A. Era o melhor parceiro que a gente poderia ter para tocar essa formação, e tudo correu agora no primeiro semestre de 2025. E acho que o Odilon talvez possa contar um pouco para a gente como foi o projeto Símbolos do Extremismo e o que isso significa, esse encontro dessa demanda específica, né, que é uma demanda, inclusive, que veio do Ministério Público, veio do Museu do Holocausto, mas pesquisa já anterior dos símbolos do extremismo. Pois o Observatório da Extrema-Direita, ele não é um grupo de pesquisa tradicional, né. A gente tem essa questão de pensar muito uma dimensão que no universo acadêmico a gente pode chamar e deve chamar de extensão, mas é algo inclusive além do ponto de vista da extensão, né. É a questão em torno do nossos temas de pesquisa, o debate público mais amplo e assim por diante. Então, por conta dessa natureza, o próprio observatório está sempre criando iniciativas com outros setores da sociedade, pensar na intervenção do debate público e assim por diante. E esse é o caso, particularmente, do projeto Símbolos do Extremismo, né, que Davi e eu tocamos em torno do Observatório da Extrema-Direita, que é justamente essa ideia de utilizar um banco de dados que já está muito bem consolidado. Depois até o Davi pode explicar melhor como a gente pensou em estruturar essa questão, mas pensar na disponibilização desse banco de dados, ou seja, não basta para nós apenas estabelecermos a aplicação de metodologias científicas da leitura da realidade em torno de produtos e produções acadêmico-científicas. Para nós é interessante que a gente tenha a capacidade, a disponibilidade, o interesse e também as portas abertas de instituições, como o próprio Museu do Holocausto de Curitiba, para estabelecer o uso daquilo que a gente produz enquanto massa crítica, digamos assim, mas também enquanto esses projetos que a gente estabelece. E nós sempre gostamos muito da forma como o Museu do Holocausto de Curitiba se coloca no debate público, né. Não somente, das contribuições para o debate público, mas também das estratégias que o Museu do Holocausto se apresenta. Então, ao longo do nosso projeto, a gente sempre teve o Museu do Holocausto como um dos possíveis e efetivos parceiros. Então, quando chega esse convite do Carlos, quando o Carlos nos procura, a gente realmente muito animado, porque a gente entende não somente que a aplicação de um projeto, de uma parceria e da ampliação das nossas produções para além dos universos exclusivamente acadêmicos, como também estabelece uma possibilidade de a gente integrar as nossas pesquisas com campos do conhecimento, com campos da sociedade civil, que muitas vezes a gente não necessariamente tem, diálogo. Eu não estou falando aqui do Museu do Holocausto, estou pensando aqui justamente dessa questão
que foi mediada pelo Ministério Público Federal. Ou seja, por meio desse banco de dados, por meio desse projeto em grande medida piloto da parceria do Observatório da Extrema-Direita e do Museu do Holocausto, a gente conseguiu concretizar um diálogo, ou pontes do diálogo, com as Forças Armadas, com o Exército, com a Guarda Civil, com a Guarda Penal, com membros do próprio Ministério Público Federal, com a Guarda Municipal de Curitiba, enfim, com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Federal e assim por diante. Então, em grande medida, isso é mais uma forma de estabelecer, propriamente dito, o que são os nossos interesses, enquanto pessoas que atuamos junto ao Observatório da Extrema-Direita. Ou seja, não apenas construir uma leitura acadêmica sobre os fatos, né? Não somente construir um campo de conhecimento, um grupo de pesquisa tal e qual, mas ir além disso, né? Estar aberto para entender as demandas urgentes que os nossos objetos de pesquisas têm na realidade. Então, poder falar com instituições como o Museu do Holocausto, poder falar com instituições amplas da sociedade, do corpo da segurança pública brasileira, nos parece um dos elementos mais importantes. Mas, claro, isso só existe a partir do momento que a gente conseguiu construir um projeto bem consolidado, que foi o próprio projeto Símbolos do Extremismo. Eu imagino que quem está ouvindo a gente talvez tenha curiosidade de entender como é que faz pesquisa com símbolos, né? Enfim, como que se identifica esses símbolos? Como é que faz a catalogação? Como se organiza isso? Ou seja, como que materializa uma investigação dessa forma, seja ela mais acadêmica ou não acadêmica? Davi, conta pra gente como faz pesquisa com símbolos extremistas. Legal. Bom, em primeiro lugar, assim, a gente se reunia a cada segunda-feira junto com uma série de assistentes de pesquisas, né, vinculados ao FJF. E o que a gente fazia, né, todas as segundas, né, por quase 2 anos, foi justamente, em primeiro lugar, escolher um conjunto de banco de dados já existentes, né, então já de maneira segmentada. Algumas instituições já faziam essa catalogação, por exemplo, a ADL, 74, o falecido Center of Analysis of the Radical Rights também tinha algumas publicações com símbolos. Então a gente primeiro fez digamos, uma procura acerca dos bancos já existentes. Percebemos que esses bancos eles tinham alguma sobreposição, mas havia símbolos que a gente encontrava em alguns bancos e que não encontravam em outros, então entendíamos que era necessário unificar. E claro que a gente não ficou, né, a gente não se ateve apenas a esses bancos pré-existentes. A ideia que era fundamental nossa era trazer novos símbolos, sobretudo pensando num contexto mais latino-americano, de maneira mais ampla, mas nacional também. Então isso acabou fazendo com que a gente fizesse uma pesquisa dentro de um conjunto bastante extenso de grupo de extrema-direita dentro do Telegram. Então, a gente fez um monitoramento bastante extenso sobre diversos grupos, desde supremacistas brancos para grupos que eram separatistas regionais, misóginos, hipermasculinistas. Então havia uma miríade, né, de grupos de extrema-direita que a gente fez, né, um levantamento, uma varredura, olhando, né, digamos que uma diversidade tipológica de símbolos bastante abrangente, né, desde, por exemplo, números, datas, logomarcas, slogans, sinais, bandeiras, siglas, runas, e avançando até, vamos chamar, símbolos mais contemporâneos, como memes. Entendendo que muitos desses símbolos funcionam como uma espécie de apito de cachorro, né, como eles chamam dog whistles, né, uma maneira desses grupos, ao mesmo tempo, contornarem uma legislação, a fiscalização por parte do Estado, mandando esse sinal codificado e, ao mesmo tempo,
reforçar o código grupal, né? A maneira de eles conseguirem fortalecer esses grupos subterraneamente como essas corporações que precisam de alguma coesão, e a linguagem simbólica acaba dando coesão a esses grupos. Então, a ideia era também, né, de buscar decifrar, né, cada um desses apitos de cachorro, utilizando, obviamente, né, uma visão acadêmica e científica sobre eles, né. Então, a ideia não era só descrever, né, mas buscar referenciar, fazer uma analogia entre esses símbolos, né. Então, a gente conseguiu reunir em torno de 3.000 símbolos. Desses 3.000, menos de 10% a gente conseguiu apresentar enfim, disponibilizar nessa formação para as forças de segurança do Paraná. Mas a ideia era justamente essa, né? E utilizar esse banco de dados, né, que a gente está agora, né, discutindo como a gente vai publicar isso, né, em sites, né, uma forma que mantenha isso, né, de certa maneira, com alguma reserva também, porque pode transformar-se, né, numa espécie de munição para organizações de extrema-direita. E a gente está trabalhando justamente nesse processo agora, né, de como a gente publica esse banco de dados, essa base de dados sobre símbolos da extrema-direita. Bom, agora que a gente entendeu um pouco melhor, por que esse projeto, como se deram essas parcerias, incluindo envolvendo, né, o Ministério Público e as polícias, as forças de segurança pública, acho que a gente podia conversar um pouco sobre a importância desse treinamento, desses diálogos com as forças de segurança, né, para conseguir reconhecer esses símbolos, e também quais são os desafios, né, que apareceram para adaptar esse conteúdo, porque a gente está falando de coisas que são muito específicas, tanto do mundo acadêmico quanto de pesquisas, né, muito específicas sobre extremismo. E como que faz essa espécie de tradução, esse processo, e qual o papel disso para prevenção, né, desse tipo de disposição? Certo, eu posso falar um pouquinho sobre a importância disso, né? Nós conversamos bastante sobre as questões técnicas de decodificação desse tipo de material, de conteúdo, para esse público específico, mas eu falei sobre isso, sobre a questão da importância, justamente na abertura lá da formação presencial que nós fizemos aqui em Curitiba. E eu me lembro de fazer um pedido, né, para as pessoas, para as instituições que estavam ali representadas, Exército, Polícia Militar, Guarda Penal, Guarda Municipal. Fiz um único pedido, né? Eu disse que não era o objetivo que ninguém saísse de lá especialista em símbolos do ódio. Os especialistas estavam ali, né? Os professores, doutores, Odilon, Davi, estavam ali conosco. O que eu queria era alertar sobre o tamanho dos danos que significa vincular a imagem dessas instituições a essas ideologias que a gente está falando, mesmo que de forma inconsciente. E eu não estou falando só por causa da memória da FEB, por exemplo, que deslocou até a Europa, lutou contra os nazistas, contra os fascistas, mas principalmente por causa dos valores, né? O pedido que eu fiz para eles era para que eles se mantivessem alertas em relação a símbolos, gestos, bandeiras, fotografias, memes, como o Davi falou, que eles desconheçam e que possam, ou que tenham o potencial de prejudicar a imagem do Exército, da Polícia Militar, da Guarda Municipal ou de qualquer órgão vinculado ao Estado Democrático e de Direito, para não deixarem passar. Que, na dúvida, procurassem um museu, buscassem a universidade, que não permitissem que a honra das suas instituições e suas próprias fossem manchadas com símbolos e discursos de ódio. Eu acho que foi esse o tipo de pegada, de isca, no bom sentido, que nós usamos e que foi muito bem recebido e acolhido em relação às forças de segurança que se viram levadas a entender a importância disso, né? Foi um processo longo, né? Ele envolveu
visitas à exposição de longa duração do Museu do Holocausto, a formação presencial, também vai ser disponibilizado um material escrito, adaptado para esse público, tudo isso com o objetivo inicial de evitar que esse tipo de incidente ocorra no desfile cívico-militar, mas com certeza ah, com uma serventia muito mais ampla do que apenas os desfiles em si. Em relação a todo o processo, a gente teve, uma longa discussão sobre a própria seleção do material, né, porque o projeto, como o Davi mencionou, nós temos mais de 3.000 símbolos, né, e esses mais de 3.000 símbolos é por conta dessa pesquisa em campo, em grande medida, né, que fizemos, é pelo auxílio de pessoas como o Alexandre de Almeida e o Davi Neymer, que também trabalham em torno do nosso projeto, junto ao Observatório da Extrema Direita. Então, a gente tinha que evidentemente não era possível fazer um processo de apresentação ou um curso de formação, exclusivamente a partir de 3.000 símbolos, né. Então a gente teve uma série de discussões, o Davi, Carlos, o próprio Michel, né, onde a gente definiu 3 grandes critérios, né. Primeiro, dada a natureza do evento, né, o que aconteceu em Curitiba, definimos, a necessidade de uma discussão sobre simbologias clássicas, né, simbologias do fascismo histórico. Mas além dessas simbologias clássicas, nós fizemos também um segundo recorte, que é não apenas a simbologia clássica dos fascismos, mas aquela que incide do ponto de vista da dimensão militar, do militarismo, digamos assim. Justamente porque a utilização da Balkenkreuz, ela está envolvida não apenas na simbologia do fascismo clássico, no caso do nacionalsocialismo, mas em torno dessa questão militar. Mas além disso, a gente quis também trazer essa referência dos novos símbolos, né? Ou seja, existe uma série diversificada de simbologias que fazem eventualmente referências aos símbolos clássicos, mas que são desconhecidos, muitas vezes, da sociedade inteira, de uma maneira mais ampla. Então a gente teve essa divisão de símbolos clássicos, símbolos militares em símbolos atuais, justamente para tentar cobrir aquilo que pode ocorrer, né, pode ter uma ocorrência em eventos como o que aconteceu em Curitiba, mas em outros eventos de cunho cívico-militar, ou seja, municiar as forças de segurança pública para perceber quais são esses símbolos, como eles carregam um discurso de ódio intrínseco e qual que é a implicação, como o Carlos disse, da utilização ou da existência, da veiculação dessas simbologias em eventos como esse. Bom, ó, complementando, né, o que o Odilon disse, né, que eu acho que vale a pena lembrar o gatilho para esse projeto acontecer. Ele ocorreu no contexto daqueles atentados terroristas que ocorreram em escolas no Brasil, comecinho de 2023, né, e que esses atentados eles foram perpetrados, né, por figuras, por adolescentes, né, que eram radicalizados, né, e que estavam submersos dentro de uma cultura ou de uma subcultura digital de extrema direita e mobilizando símbolos. Então, a gente achava, né, naquele momento que era necessário, né, buscar decodificar até, né, do ponto de vista de políticas públicas, para que agentes vinculados à educação ou qualquer outra área pudessem entender e interpretar alguns sinais de radicalização, né. Por exemplo, se de repente uma professora, uma coordenadora, né, escolar está ali, né, e observa, né, que alguém pichou o símbolo no banheiro, ou uma criança, ou um adolescente está ali no caderno fazendo algum símbolo, que entenda que aquilo pode ser um sinal, né, de um processo de radicalização que pode, né, enfim, né, produzir vítimas. E que a ideia era justamente entregar, né, para a sociedade civil, e o Odilon colocou muito bem, a natureza do observatório como grupo de estudos, uma rede de pesquisa, é uma natureza atípica, porque o objetivo sempre foi, desde o início, transcender os muros da universidade, né, e estabelecer esse diálogo com a sociedade civil. E esse projeto, ele, né, calhou, né, de concretizar
esse propósito de, né, trazer o debate, de contribuir, né, para a sociedade brasileira, num período em que a gente observa a normalização da extrema-direita. A normalização se dá por meio da linguagem, se dá por meio de símbolos. Então, é fundamental que a gente busque compreender e decifrar esses símbolos. Bom, acho que para a nossa primeira conversa, nosso primeiro podcast, a gente já inaugura com um tema mais do que importante e com muita relevância, né, no debate público, entre as instituições e até, como o Davi falou, em questões até relacionadas à educação. Nós temos uns minutinhos finais, lembrando que esse é o primeiro episódio da nossa série. Para encerrar, vou passar para cada um falar alguma coisa para encerramento. Se quiser comentar um pouco sobre a importância do letramento, contra o extremismo ou qualquer outro recado final. Bom, o Davi tocou num ponto importante que mereceria outro podcast, outra série que tem a ver com a questão nas escolas, né? E como isso é fundamental e o museu lida com esse tipo de tema a partir também de pedidos de socorro de escolas que durante anos negligenciaram as discussões, os temas políticos nas suas grades e agora precisam lidar com pichações, com suásticas desenhadas em ketchup dentro de hambúrgueres, como se o museu fosse sair correndo num veículo com uma sirene ligada e fosse lá apagar um incêndio. Educação é um processo a médio e longo prazo, e a gente pode conversar sobre isso. Mas o que eu queria encerrar, Isabela, a gente entender que desde o final da Segunda Guerra Mundial, todas as vezes que houve ascensão de projetos baseados em ódio e ressentimento, né, os temas ligados ao nazismo, ao fascismo, eles voltam à tona, né? São discursos que funcionam como aquela história do sapo quente na panela, o sapo na panela quente, né, que a sociedade vai se adaptando, aceitando até que se perde o timing de uma situação que exige uma espécie de uma mudança. E eu falo de brechas perigosas para que discursos de ódio ganhem legitimidade, como o Davi comentou, se normalizem. E aí entra o nazismo, o neonazismo, as ideologias que pregam ódio, a eliminação de outros grupos humanos. E a gente precisa cortar, encerrar esses. E isso precisa ser feito de forma conjunta, né, por meio desse tipo de parceria que gere uma comunhão de ações, de pautas, de valores, um esforço para o letramento antinazista, antifascista. Porque o que incomoda, Isabela, e o que me intriga pessoalmente não é só o ódio, e sim a capacidade de indignação e de mobilização que a sociedade tem quando se depara com um caso de apologia ao nazismo, né? O que gera essa inquietação é porque uma declaração criminosa ou a existência de células neonazistas, ou esse tipo de normalização de simbologia, em determinadas épocas, em determinados contextos, geraria uma aversão coletiva imediata e em outras não, né? É essa tal dessa normalização. E é o que se diz, né? O gosto amargo do fascismo é o ponto alto desses ciclos de intolerância que a gente precisa romper o quanto antes. Eu assino embaixo o que Carlos acaba de dizer e reforço, inclusive, que a preocupação desse projeto, dessas nossas alianças, né, desse nosso diálogo, é justamente nessa leitura sobre a amplitude do problema da disseminação do discurso de ódio e da extrema-direita na sociedade brasileira mais recente. Mas além do que de polarização, nós estamos lidando com uma radicalização que não está presente apenas nos ambientes educacionais e não está apenas presente em espaços de esferas e grupos dentro de instituições. Então é necessário realmente ter uma visão muito plural do fenômeno, né? Ter uma leitura capacitada a entender a pluralidade justamente para lidar com essa ameaça. Então, essa é mais uma iniciativa de outras que já estamos organizando para lidar com esse desafio muito grande e lidar também com essa ameaça tão frequente na sociedade brasileira mais recente.
Bom, eu só tenho também a sublinhar, né, a importância, né, desse diálogo com o Museu do Holocausto, com a sociedade civil, com as forças de segurança. Acredito que esse projeto foi realmente uma viabilização do que o observatório, né, tem a cumprir como função social. E eu queria aproveitar esse encerramento para pedir para que você fique aí, porque ainda vamos ter nesse episódio uma discussão sobre os boletins de notícias semanais, né, sobre a extrema-direita, e o Odilon, ao final desse episódio, vai fazer uma recomendação cultural para vocês. A gente se vê no próximo episódio e até mais. Olá, sou Davi Magalhães, coordenador do Observatório da Extrema-Direita e professor de Relações Internacionais da PUC São Paulo e da FAP. Esse é o primeiro episódio do nosso boletim, em que vamos trazer mensalmente para vocês algumas das principais notícias sobre a extrema-direita nas últimas semanas. A gente decidiu não incluir aqui, neste boletim, cobertura sobre Donald Trump, tarifaço, porque esses temas já vêm recebendo uma exposição considerável, né, por parte da imprensa. Nosso foco é tentar trazer para vocês um panorama internacional de fatos, de acontecimentos sobre a extrema-direita que talvez tenham passado mais desapercebidos pelos holofotes da mídia. E quando a gente lê as notícias das últimas semanas, a gente nota que a Hungria, do Viktor Orbán, no governo desde 2011, é o mais longevo governo da direita radical populista na Europa. Esse governo húngaro protagonizou alguns acontecimentos importantes, né? O cenário húngaro, de maneira geral, protagonizou algumas notícias importantes na cena da direita radical europeia. Eu não sei você, né, se acompanhou, em abril o parlamento húngaro aprovou uma emenda constitucional que restringe os direitos da população LGBTQIA+, e permitindo que o governo proíba eventos públicos como, por exemplo, a Parada do Orgulho Gay. E essa emenda também estabelecia, a Constituição, uma visão binária de gênero, portanto, reconhecendo apenas masculino e feminino, que eliminaria qualquer reconhecimento do ponto de vista legal para pessoas trans. Essa medida ela se soma a uma outra lei que foi aprovada em março, banindo a Marcha do Orgulho de Budapeste, com um argumento esdrúxulo, né, de proteger crianças e, inclusive, prevendo multas e uso de reconhecimento facial, que está muito forte. Inclusive, muitas dessas tecnologias vindas e importadas de Israel, utilizando essas tecnologias autoritárias contra os participantes do orgulho, né, da Marcha do Orgulho. Bom, mas a boa notícia é essa, né? Apesar dessas proibições, foi realizado no dia 28 de junho o Budapest Pride, né, que reuniu entre 100 e 200 mil pessoas e se transformou, de acordo com algumas análises, na maior manifestação anti-governo em anos, com participação, inclusive, de muitos militantes de fora, cerca de 30 países, e também, né, produziu uma reação internacional forte. Por exemplo, em torno de 20 países da União Europeia condenaram as medidas, considerando elas violações da liberdade de expressão, reunião e privacidade que estão previstas no próprio Tratado da União Europeia. Ainda na Hungria, no campo político, é importante mencionar aqui que o Viktor Orbán está num período um tanto quanto difícil, de erosão da sua popularidade e legitimidade. E isso se deve, em grande medida, à ascensão de uma figura na oposição, que é o Péter Magyar, que era, inclusive, do partido dele, ele era do Fidesz, e era muito próximo ao próprio Orbán. Saíram pesquisas recentemente que colocam o novo partido, né, que ele criou, que é o TISZA, T-I-S-Z-A, foi criado pelo próprio Magyar. Ele estava à frente já do Fidesz, do Orbán. Então, é interessante porque também o Magyar tem adotado algumas das táticas do próprio Viktor Orbán. Mobilização popular, reciclado alguns slogans nacionalistas, esvaziando um pouco aqueles conteúdos mais radicais, né, e
usado e abusado da narrativa da corrupção, né? E, ao mesmo tempo, se colocando como uma espécie de figura antissistema, né? Então, são procedimentos que, durante as eleições de 2010, 14, 18, o Orbán usou bastante, né? Então, ele está sendo utilizado agora pelo líder da oposição, que é, né, digamos que uma dissidência do próprio governo Orbán. E a tensão, né, na Hungria cresceu mais recentemente quando a agência de inteligência russa acusou a União Europeia de planejar uma mudança de regime em Budapeste, chamando esse líder da oposição, o Magyar, de aliado das elites globalistas, né? A gente conhece muito bem essa terminologia do período em que tivemos no Ministério das Relações Exteriores o Ernesto Araújo e também o Felipe Martins na assessoria de relações internacionais, né? Ou seja, essa ameaça das elites globalistas faz parte do imaginário da direita radical. O Magyar, ele respondeu a essa acusação dizendo que a Rússia estaria intervindo diretamente nos assuntos internos húngaros, inclusive no processo eleitoral, né? Finalmente, um último ponto relativo à Hungria é que, em maio, a Hungria decidiu deixar o TPI. O TPI é o Tribunal Penal Internacional. O Orbán justificou a saída criticando a ordem de prisão contra o Netanyahu, classificando essa ordem e o próprio tribunal como um tribunal antissemita e politicamente motivado, né? Então, esse é outro elemento interessante, embora nenhuma grande novidade desse vínculo da direita radical com o governo do Netanyahu. Vamos migrar agora para os Estados Unidos. Saiu uma matéria bastante interessante na Reuters que revelou o crescimento bastante preocupante de um grupo neonazista chamado Aryan Freedom Network, algo como Rede Ariana de Liberdade, né, que é sediado no Texas. Esse grupo ele é liderado por um casal, né, que é o Dalton Stout e a Daisy Bear, e tem ganhado relativa força, né, desde o retorno do Trump à presidência. Eles se apresentam como contrários a violências, que não utilizam a força nunca, que estão atuando sempre dentro dos jogos democráticos. No entanto, as investigações policiais têm revelado que eles têm treinado com armas de fogo, fazem recrutamento paramilitar e até armazenamento de armas explosivos, né? E interessante que a matéria trata um pouquinho desses métodos e eles lembram os métodos da Ku Klux Klan, né? Ou seja, distribuição de panfletos racistas, queimas de suástica, né? No caso da Ku Klux Klan, eles queimavam a cruz, né? Ficou bastante conhecida essa simbologia da cruz, que inclusive quem acompanhou as notícias aqui nacionais deve ter se deparado com a notícia de um batalhão de ações especiais da polícia de São José do Rio Preto, em São Paulo, que utilizou, né, os rituais da Ku Klux Klan, inclusive essa cruz em chamas, né, que é típica justamente da KKK. Né, dá para ver ali na foto da matéria, fazendo saudações nazistas. Agora, sem dúvida, a retórica do Trump, né, que é um governo de direita radical, hostil à diversidade, à imigração, essa exaltação dos valores ocidentais, ela contribui para normalizar esse tipo de discurso dentro do próprio espectro conservador, né? E o resultado acaba sendo o enfraquecimento de barreiras entre a extrema-direita e uma direita tradicional conservadora. E a última notícia que eu queria trazer aqui, que ela não é muito positiva, muito pelo contrário, ela é bem negativa, é que, pela primeira vez na história moderna, partidos populistas de direita radical lideram pesquisas nas 3 maiores economias da Europa. No caso, Alemanha, França e Reino Unido. Saíram essas pesquisas nas 2 últimas semanas e os resultados são bastante preocupantes. Por exemplo, na Alemanha, o partido AfD aparece à frente da CDU, na Bavária, CSU, em alguns levantamentos, né, chegando até a 26% das intenções de voto. Na França, a Rassemblement National, da Marine Le Pen, ela está inelegível, mas a estrela da Rassemblement National é o Jordan Bardella, também está na liderança. E no Reino Unido, o partido
dado pelo Nigel Farage, né, o mesmo que esteve atrás da campanha do Brexit e que teve um excelente resultado nas últimas eleições. O nome desse partido é Reform UK, superou os conservadores e aparecem como favorito. Mais um sinal, né, de que a onda ultradireitista, da chamada quarta onda ultradireitista, né, como os analistas assim convencionaram, né, denominar, tem avançado pelo mundo, mas com especial força na Europa. Bom, esse foi o boletim de hoje. Eu sou Davi Magalhães e a gente se vê na próxima. Is it true, Mr. Limanov, that there is only one thing you can write about, and that is yourself? Madness is about to begin. Revolution is what we need. A dica que eu trago é o filme Limonov, o Camaleão Russo, que foi lançado agora em 2025. Esse filme, na realidade, ele é uma adaptação do livro do Emmanuel Carré, com o título Limonov, que foi publicado aqui no Brasil faz alguns anos. E é uma biografia de Eduardo Limonov, um dos fundadores do Partido Nacional Bolchevique, e que teve uma atuação um tanto quanto errática, uma vida um tanto quanto pitoresca, tanto do ponto de vista artístico quanto político, pós-soviético, e das implicações do extremismo de direita na Rússia. Evidentemente que o livro é mais interessante. O livro normalmente sempre é mais interessante. E ele é mais enfático do ponto de vista da análise da carreira política, das ideias do Limonov, né, dessa questão das alianças vermelho e marrom que se apresentam eventualmente na própria extrema-direita, na extrema-direita russa. E, de todo modo, o filme é interessante. Ele é interessante porque realmente mostra um pouco dessa trajetória, né, e retrata não somente a dimensão individual do Limonov, mas também o cenário político pós-soviético russo. Inclusive com algumas pistas para entender alguns aspectos da atualidade. Normalmente, e é natural que nesse cenário político, figuras e ideólogos como Alexander Dugin sejam mais conhecidos que o próprio Limonov. Isso é muito natural. No entanto, é muito interessante também atentar, prestar atenção para figuras como Limonov nesse cenário e na atualidade. Então fica a dica, Limonov, o Camaleão Russo, que está disponível em várias plataformas, mas infelizmente apenas para aluguel. Mas enfim, Prime Video, na Apple TV, está disponível. They call me an extremist, a fascist, but you know that is not true. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.